O Apocalipse utiliza figuras de linguagem, porque o autor, supostamente João, não se sabe se é o mesmo João dos Evangelhos, porque tem diferenças linguísticas, acredita-se que seja outro João, chamado de João de Patmos. João utilizou figuras de linguagem na sua carta ao Apocalipse porque ele acreditava que os cristãos entenderiam, porque eram linguagens e terminologias típicas da época, e expressões também típicas da época, e expressões também judaicas que os cristãos entenderiam. Então o Apocalipse ele não é um livro literal, você não vai pegar tudo ali literalmente ao pé da letra, você tem que tentar decifrar aquelas figuras de linguagem. E antes de dar continuidade a qualquer estudo do Apocalipse, eu sempre começo falando da besta, porque é uma das primeiras figuras importantes que aparece no livro do Apocalipse. Você vai ver no YouTube, no Google, em outros vídeos, do irmão Rubens, e até de outras pessoas de outros canais no YouTube, de conspirações, eles falando que a besta é todo mundo. A besta é o Barack Obama, a besta agora é o Donald Trump, a besta é o Papa Francisco, que é a besta do Apocalipse, e não sei mais quem. Cada vez surge uma nova estudo, uma nova teoria e uma nova besta. Porque essa é a livre interpretação, né, que Lutero criou. Cada um pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito, o estudo a gente ignora, então cada vez vai surgir novas bestas. Depois que o Papa Francisco morrer e vier outro Papa, com certeza esse novo Papa vai ser a nova besta. Depois que o Donald Trump deixar a presidência dos Estados Unidos daqui a uns 5 anos e assumir um outro presidente, esse presidente também vai ser a besta, e esse ciclo contínuo continua eternamente. Para quem não conhece também nesse canal, eu tenho uma lista de reprodução chamada Falsos Profetas do Apocalipse. Você vai ver que em toda a geração da humanidade sempre teve um profeta falando que o Apocalipse ia ser na sua geração, toda geração. Nessa lista eu coloquei só uns 4 ou 5 vídeos, mas se você pesquisar na internet você vai ver toda geração teve um profeta do Apocalipse e toda geração vai ter. Agora, vamos voltar para a besta do Apocalipse. Quem será que é a besta do Apocalipse? Será que é Obama? João descreve algumas características da besta e essas características batem direitinho com a quarta fera que Daniel viu. Para quem não conhece o livro do profeta Daniel, Daniel ele tem 2 profecias paralelas, que é a profecia das 4 feras, do capítulo 9, e as profecias da estátua, que o rei Nabucodonosor sonhou e ele interpretou esse sonho. Segundo a interpretação do profeta Daniel, aí não sou eu que estou dizendo, Ronaldo, foi o profeta que interpretou, ele disse que cada parte daquela estátua do sonho de Nabucodonosor seria um império que surgiria na terra. Só lembrando que a palavra terra, em hebraico haaretz, a palavra terra não quer dizer todo o planeta. Em grego seria oikomenes. A palavra terra quer dizer todo mundo conhecido da época dele. Você pode ver em Jeremias capítulo 7 que Deus fala assim para os profetas. Dos profetas de Jerusalém saiu toda a contaminação sobre toda a terra, toda, haaretz, toda. Os profetas judeus não contaminaram todo o planeta, é porque terra é uma referência a Israel. Você pode ver em Romanos também que Paulo diz assim: a graça vos dou porque o evangelho foi pregado até os confins da terra, até os confins, até o limite da terra. É claro que o evangelho do primeiro século não tinha sido pregado em toda a terra, porque não tinha as Américas ainda, a Austrália, etc. É porque terra, ou em grego oikomenes, quer dizer a terra de Israel. Então, continuando. A estátua de Daniel também se refere a 4 feras, que é uma visão que Daniel teve. Ele viu 4 feras, e sendo que cada fera representava um império inimigo de Israel. Então a palavra fera, que Daniel descreve, ela simboliza um inimigo de Israel. Um país inimigo, um povo inimigo que queria destruir o povo judeu, como foram os egípcios, os assírios, os fenícios, etc. O povo judeu sempre viveu cercado de inimigos, o povo de Israel. Só que no Novo Testamento, que foi escrito em grego, não em hebraico, eles utilizam a palavra besta, que é o que João descreve como a besta do Apocalipse. Só que a palavra, etimologicamente, elas têm o mesmo sentido. Tanto fera quanto besta, elas querem dizer um povo inimigo de Israel. Algumas bíblias antigas, elas até traduziam a mesma palavra no português. Algumas versões antigas da Ferreira de Almeida. Mas hoje em dia eles traduzem fera no Antigo Testamento porque foi escrito em hebraico e besta no Novo Testamento porque foi escrito em grego. Mas o sentido é o mesmo, é um povo inimigo de Israel. Ronaldo, mas a besta também pode ser um homem, porque no Apocalipse fala que é o número de homem. Fala. Aí na segunda besta do Apocalipse eu vou entrar depois explicando essa outra besta que também seria um inimigo de Israel, mas no caso é uma figura humana. Mas primeiro eu sempre me foco na besta do capítulo 12 do Apocalipse, que João descreve uma besta. Essa besta que João descreve é a mesma fera de Daniel. Daniel falou de 4 feras, sendo que a primeira fera seria o primeiro império da terra, a Babilônia, na época dele. A Babilônia, na época de Daniel, tinha subjugado Israel. Pegou os judeus, levaram eles como cativos para a Babilônia. Então essa foi a primeira
besta, a primeira fera, ou a cabeça da estátua lá do rei Nabucodonosor, do sonho dele. A segunda fera seria o Império Medo-Persa. Vocês podem ver na profecia de Daniel que bate direitinho as características da fera. A primeira é um leão, a segunda é um urso, a outra é um leopardo e assim por diante. A terceira fera seria o Império Grego. Depois que o Império Medo-Persa caiu, quem subjugou e dominou Israel foi o Império Grego, na época principalmente do rei Antíoco Epifanes, que fez vários horrores e maldades com o povo judeu, ok? Antíoco inclusive profanou o templo e tentou corromper toda a religião judaica da época. E a quarta fera que Daniel viu, que é o foco desse vídeo, esse estudo eu tenho escrito também no blog, tá? Quem quiser ver escrito, talvez seja melhor. A quarta fera seria o Império Romano, que foi o quarto império a dominar a terra de Israel. O anjo disse para Daniel, está lá em Daniel 9, a quarta fera que viste, a quarta, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, será o quarto reino na terra. O quarto reino na terra foi Roma. Então, não tem como você ver, por exemplo, aí vídeos falando que a besta do Apocalipse vai ser os Estados Unidos, vai ser o Império Inglês, vai ser o novo império que vai surgir, não tem como. Porque se você pegar na história da humanidade a sequência dos impérios, o quarto império que subjugou Israel foi Roma. Não tem como ser os Estados Unidos, que nem existiria na época. Os Estados Unidos surgiu milênios depois com o descobrimento das Américas. Então não tem como, a quarta fera é Roma. E por que eu estou falando que a besta é Roma do Apocalipse de João e de Daniel? Porque as características das duas são exatamente as mesmas. João fala que a besta veste púrpura e escarlate, é a cor que os romanos utilizavam nas suas vestes. Você pode ver qualquer livro histórico, qualquer imagem histórica que você achar de uma ilustração dos romanos, era a cor que eles usavam. A besta faria guerra aos santos e os venceria. É o mesmo que Daniel falou de Roma, da quarta fera. A quarta fera fará guerra ao povo santo e os vencerá. É a mesma coisa que João diz, Daniel diz. A quarta fera perseguirá os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Segundo Daniel, a quarta fera perseguiria o povo santo por 42 meses, que é exatamente 3 anos e meio, o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo seria 1 ano, 2 tempos então seriam 2 anos, e meio tempo seria meio ano. 3 anos e meio. Os romanos tiveram 2 guerras com os judeus, 2 guerras judaico-romanas, e as duas duraram exatamente 3 anos e meio. E os Daniel 7:25, e os santos serão entregues em sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, a mesma coisa. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Vamos ver aqui em Daniel 7. E porá à prova os santos do Altíssimo. Daniel 7:25. Só lembrando que aqui santos não quer dizer pessoa santa, que nem a gente imagina os santos católicos. Aqui a palavra santo significa literalmente separado. Então aqui é uma referência ao povo judeu, porque Deus disse lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, o meu povo é um povo santo. Por que os judeus são um povo santo? Porque eles não cometem pecados? Não, porque é um povo separado. Eles deveriam viver em santidade, separado do resto do mundo, separado em costumes, em religiosidade, em tradições. Eles não deveriam fazer nada que o resto do mundo faz. Então o povo santo que seria destruído em 42 meses é o povo judeu, entendeu? Não é um povo santo que não comete nenhum pecado, isso aí não existe. É um povo que é separado, literalmente separado. Então todas essas características aqui da besta que derrotaria o povo santo aconteceu literalmente na história. Os romanos vieram pelo mar, que nem diz aqui Apocalipse 13. Viu uma besta que subiu do mar, ou que veio pelo mar. A Itália, no caso Roma, a Itália parece uma bota. Ela é assim, ela parece uma bota. Você passa aqui o mar Mediterrâneo, aqui é Israel, Jerusalém, e aqui é Roma. Os romanos vieram por onde? Pelo mar. Usando que cor? Púrpura e escarlate. O que os romanos fizeram com os judeus? 2 guerras judaico-romanas. Quanto tempo durou as guerras judaico-romanas? De acordo com a história, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, 3 anos e meio. Quem venceu a batalha? Os judeus ganharam dos romanos? Não. Quem ganhou foram os romanos. Então se você pegar a profecia do Apocalipse 13, da besta, e a profecia de Daniel 7, que ele se refere à quarta fera, ou as pernas, né, da estátua dos sonhos do rei Nabucodonosor, você vai ver que são exatamente a besta, a mesma. Então a besta e a fera são a mesma. É a primeira coisa que eu começo no meu estudo do Apocalipse, para você entender que aqui o que o João está descrevendo em Apocalipse, ele está descrevendo o cumprimento da profecia que Daniel já tinha feito alguns séculos antes.
Então você pode ver no YouTube vários vídeos falando que a besta é o Papa, é o Obama, é o Trump, é não sei mais quem. Mas aí eu pergunto, o anjo mentiu? Porque ali quando o anjo fala para Daniel, a quarta fera será o quarto reino da terra, ali não é uma revelação humana, não é um achismo, não é eu que estou dizendo, o Ronaldo disse que é o quarto reino da terra, ali foi o próprio anjo que disse. A quarta fera que disse será o quarto reino da terra. E aí eu pergunto, essa quarta fera não é a mesma besta do Apocalipse? Qual é a diferença? As duas não iam proferir blasfêmias contra o Altíssimo, não iam fazer guerra contra o povo santo e venceriam exatamente por 3 anos e meio? Então não tem como, pessoal. Desculpe os protestantes, mas essa série de estudos e bobagens de conspiração que a gente vê na internet, elas podem até agradar as pessoas, mas e na Bíblia? Cadê a base? Então, primeira coisa, a besta foi o Império Romano, ok?